Ei, povo de Deus, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Hoje é 15 de abril de 2022 e nós estamos prosseguindo com a nossa leitura para nós ler essa Bíblia esse ano todo, se Deus quiser. Livro de Juízes, capítulo 1. A guerra contra os cananeus e restantes. O resto do povo que ficou na terra de Canaã. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me atribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Esses eram os 3 gigantes. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Calebe: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Hormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido,
Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque, os gigantes. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi, então, para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Acor, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. E, por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, igualmente, estavam decididos a resistir no monte Eres e em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Capítulo 2 de Juízes. O anjo do Senhor em Boquim, é o título do capítulo. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento, dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Ou seja, derrubarão os seus altares. Porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué
despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Olha, gente, a necessidade de nós passarmos para nossos filhos, nossos netos, nossas futuras gerações, o conhecimento de Deus, a palavra do Senhor. Porque senão vai se perdendo. Olha só, aconteceu rápido, olha. Depois que toda aquela geração foi... A geração de Josué, aquela geração lá que caminhou pelo deserto. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, que eles morreram, né? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Por isso que as pessoas nascem na idolatria, como eu nasci. Porque eu não conhecia o Senhor, não conhecia a Bíblia, minha família não conhecia. Eu não culpo meus pais por isso, porque eles também não sabiam. A gente só ensina para os filhos o que a gente tem. A gente só pode dar o que tem. Então nós devemos, né, espalhar o conhecimento de Deus, espalhar o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos trinetos já nasçam conhecendo o Senhor, conhecendo os feitos de Deus, conhecendo o poder de Deus. Senão, anda por caminhos errados, na idolatria, na feitiçaria, né, no espiritismo, querendo consultar os mortos, coisas que Deus abomina, coisas que é proibido pela palavra de Deus. Consultar espíritos, consultar mortos, se nós podemos falar com Deus vivo, com o Deus de toda a terra, com o Criador, o Deus do universo. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, viu aí? Os Baalins são os ídolos, as imagens de escultura. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, o que o Senhor não concorda, o que o Senhor abomina, o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Tá vendo? Quando eu falo, não é coisa minha não, é a palavra de Deus. Deus não aceita essas coisas, adoração a ídolos. Quem tem, gente? Se você crê em Jesus mesmo, em Deus, joga fora. Joga fora, pode julgar pela fé. Fala, Senhor, eu vou julgar fora porque eu acredito no Senhor. Isso que foi feito por mãos de homem. A Bíblia manda jogar fora, não sou eu. Eu já li isso aqui foi ontem, se eu não me engano. Foi dia 14 ou dia 13. Deus mandou jogar fora. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal. Olha só. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam, os roubaram. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sem a força de Deus, gente, nós não conseguimos ir para frente. Nós não conseguimos avançar. Sem a força de Deus, nossa geração fica quebrada. A gente fica perdido, né? Vai se perdendo. Vai perdendo as forças, vai adoecendo, vai acabando. Porque sem a força de Deus, a gente acaba mesmo. Sem Deus nós não somos nada. Deus, ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês.
Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Então, gente, seguir outros deuses, a Bíblia tem como prostituição. Está se vendendo, está se perdendo atrás de outros deuses, está prostituindo com eles. Então, às vezes você pode estar pensando assim, mas quem são outros deuses? Todos. Se não for o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não for o Deus Criador, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o resto, tudo é resto. Tudo é outros. Todos são invenção de homens. Não foram nenhum que Deus deixou. Adalvo, mas são isso, são aquilo, são Moisés. Graças a Deus, né? Que Deus consumiu com o corpo de Moisés. Deus sumiu com Moisés. Ninguém achou o corpo dele para idolatrar. Não tem São Josué, não tem São Moisés, não tem São Abraão, não tem santo nenhum. Às vezes, olha, se você é uma pessoa que tem alguma religião, não se ofendam de eu falar assim, porque religião não salva ninguém. Eu sei que você é um religioso, mas você crê em Jesus. Crê em Jesus. Você sabe que religião não salva. Eu já conversei com muitas pessoas religiosas e eles falam isso. Eles falam, eu sei que religião não salva, que salva é Jesus. Então você é do meu lado. A Bíblia fala aqui que aquele que não é contra nós é por nós. Aquele que não se ajunta, espalha. Então, se você está com nós, se você crê em Jesus Cristo, então você é um crente. Então, vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te revelar. E é Ele que salva. É Jesus Cristo que salva, não sou eu. Não estou querendo convencer ninguém a mudar de religião. Estou apenas lendo a Bíblia e explicando um pouco, mas quem convence é o Espírito Santo. Isso não é poder de homem nenhum. Como Jesus falou com Pedro, né? Olha que maravilhoso, né? Quando Jesus falou assim, Pedro, o povo acha, uns acham que eu sou Elias, outros acham que eu sou, não sei, não lembro agora. Elias, outro acha que eu sou João Batista. E vocês? Quem acha que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele falou assim, bem-aventurado és tu. Ou seja, mais feliz és tu, mais do que feliz. Bem-aventurado és tu, Simão, Pedro, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. É só o Espírito Santo que nos revela. E ele diz para Pedro, e eu digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação que você teve, sobre essa verdade que Deus te revelou, sobre essa pedra, sobre Jesus Cristo, porque Jesus é a pedra angular. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a gente, quando tem Jesus, quando a gente encontra Jesus, Ele nos dá uma fé inabalável. Então ninguém nos engana mais. Graças a Deus. Então eu conheci Jesus com 34 anos, e desde então, graças a Deus, a minha fé é viva no Senhor. Graças a Deus Ele me libertou das mentiras que eu acreditava. E hoje a minha fé é viva. Eu posso dizer que minha fé é inabalável. Com a ajuda de Deus, é claro, né? Que Ele que me ajuda. Como diz a palavra, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos de pé pela boa vontade do Senhor, pela bondade de Deus que não nos permite cair. Ele que nos sustenta. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Jesus foi a pedra que foi rejeitada pelos religiosos. Mas Ele é a verdade. Ele diz a Pedro, sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre essa fé, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tem gente que fala que é Pedro, sobre Pedro, mas não é nada de Pedro. Pedro é mortal. Pedro morreu. Sobre essa pedra angular, sobre Jesus Cristo. E quem quiser comentar, a gente pode comentar.
Se você não concordar, pode comentar. Eu quero ver suas ideias. Às vezes, né, de repente você sabe explicar melhor do que eu, então eu quero aprender com você. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Olha só que prejuízo, gente. Deixou de confiar em Deus para confiar em homens. Eles, no tempo de Josué explicou muito a eles. Se apeguem a Deus, né? Adorem a Deus, se apeguem a Ele. Seja fiel ao Senhor. Mas eles se desviaram. Porque a palavra de Deus talvez foi sido pouco pregada, né, para os filhos. E o exemplo também, né? Porque não é só pregar, não, tem que viver. Nós temos que pregar para os filhos, mas viver também. Viver a palavra de Deus. Porque o maior testemunho é a nossa vida. A gente prega, mas também vive. Porque falar para o outro andar no caminho certo é fácil, né? Quero ver você andar. Então nós temos que dar o exemplo com a nossa atitude, com a nossa vivência, com a nossa vida transformada em Jesus Cristo. Né? Por exemplo, aquele que mentia, para de falar mentira. Aquele que roubava, para de roubar. Aquele que né, era um traficante, um viciado em drogas, um usuário, para com essas coisas. Porque Jesus liberta, Jesus cura. E dê um exemplo para os seus filhos, para os seus parentes, para as pessoas que estão à sua volta. Seja uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Seja um testemunho vivo para a glória de Deus. As pessoas vejam o poder de Deus na sua vida. Então não pode pecar escondido, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Então tem que ter nova vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa que era pecador, Deus perdoa o pecado, mas Deus quer mudança de vida. Porque se a pessoa continuar vivendo a mesma coisa, continua pecando, não dá testemunho de uma vida transformada. Porque a Bíblia, Jesus perdoa aquele que pecou, mas ele quer mudança. Por isso que a Bíblia fala, ó, aquele que encobre os seus pecados nunca será feliz, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa o pecado e deixa. Se pecou, tudo bem, Deus não está preocupado com o seu passado. Ele te perdoa, ele quer ver agora, a partir de hoje, uma vida nova. Ele quer ver o nome dele glorificado na sua vida. O Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Gente, aquele tempo também, né, o pessoal não tinha o Espírito Santo. O tempo do Velho Testamento. O pessoal tinha a lei de Deus e tudo, os conselhos que Moisés ensinou, que Josué ensinou, mas ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado depois de Jesus. Quando Jesus veio e Jesus morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu e falou assim: agora eu enviarei para vocês um consolador. Vocês não ficarão órfãos. Eu vou, mas eu enviarei um igual a mim, o Consolador, o Espírito Santo. Então hoje nós temos o Espírito Santo, mas naquele tempo eles não tinham. Aí eles não tinham força para largar as práticas erradas, adorando outros deuses. Eles não tinham força para largar. Não conseguiam, porque desviaram. Se tivesse continuado firme, apegando seu Senhor, conseguiam, mas deu alguma brecha e se perdeu pelo caminho. Mas hoje não é desculpa, né, gente? Nós, lendo a Bíblia nos dias de hoje, quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence
do pecado, da justiça e do juízo. E qual que é o maior pecado? Eu vou dizer para vocês. O maior pecado, na Bíblia está escrito. O pecado porque não creram em mim. Jesus falando. A justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E o juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é o Satanás. O príncipe deste mundo. Não é do mundo, nesse mundo aí, ó. Carnal, de bebidas, de orgias, de prostituição, de macumbaria, de feitiçaria, de coisas horríveis, de pecado, de pornografia. Tudo que é pecado. É o príncipe deste mundo que fica operando. Mas quando você aceita Jesus, Ele te dá o Espírito Santo. E Ele te liberta dessas coisas. Ele te dá força para viver uma nova vida para a glória de Deus. Vamos continuar. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Tá vendo, gente? Às vezes nós passamos por algumas pedras no caminho para nos fortalecer em Deus. Porque já pensou se a gente vivesse... Nós estamos lendo Juízes, né, gente? O livro de Juízes. Se nós vivêssemos só no meio de crente, seria fácil, né? Todo mundo, glória a Deus, aleluia, todo mundo obediente, todo mundo né, os crentes fiéis, né? Faz tudo certinho. Mas não, tem as pedras no caminho. A gente encontra crente fazendo coisa errada. A gente encontra o pastor fazendo coisa errada. A gente vê todo mundo fazendo coisa errada. As pessoas que não creem em Jesus, né, que não segue Jesus, que não aceitou Jesus ainda, é o normal fazerem coisa errada. É normal porque eles andam nas trevas, porque andam na escuridão. Quando a pessoa não tem Jesus como direção, é como se ele tivesse os olhos tampados. Tudo para eles é normal. Beber cachaça é normal. Eu bebi e achava normal. Fumar um cigarro é normal. Usar uma droga também é normal. Prostituir, sexo fora do casamento é normal. A gente é carne mesmo. Para o povo que não conhece Jesus, que não conhece a Bíblia, que não aceitou Jesus ainda, tudo é normal. Porque vivem na cegueira espiritual. Mas quando a pessoa aceita Jesus na sua vida, confessa Jesus como Salvador, isso não é normal mais, isso é pecado. E se você fizer essas coisas, você estará transgredindo a lei. Pecando contra o seu corpo, pecando contra Deus, pecando contra as práticas, né, que Deus nos mandou seguir. As práticas de pessoas do bem, pessoas honestas. E aproveitando a oportunidade que eu estou terminando o vídeo, eu quero até te convidar. Se você quer entregar sua vida para Jesus, faça essa oração comigo agora. Que você terá sua vida transformada. Eu posso te garantir isso. Assim como foi comigo. Uma oração de entrega é assim. Você fecha os seus olhos e fala: Senhor Jesus, neste momento eu quero confessar o Senhor como meu único Deus, como Senhor e Salvador da minha vida. Peço ao Senhor Jesus que perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida e faça minha vida nova a partir de hoje. Me perdoa, Pai, de todos os pecados que eu cometi. E a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Para a glória do Teu nome, eu quero viver. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E eu faço uma oração pequena aqui que estamos terminando o vídeo. Pai, em nome de Jesus, se alguma pessoa fez agora essa oração de entrega,
Eu peço, Senhor, Pai, que receba essa pessoa nos seus braços, perdoe os pecados dessa pessoa, lava-as, Pai, com o teu sangue e escreva o nome delas no livro da vida. Se com elas, Pai, a partir de hoje, quebrando toda maldição hereditária, toda maldição familiar. Pai, que todo demônio, se fez algum pacto, essas pessoas com demônio, com espíritos, que sejam quebrados agora essas maldições, todo pacto com demônios, com espíritos, em nome de Jesus. E que a vida dela a partir de hoje pertença somente ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E abençoa essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e a paz seja convosco. Amém.